Beleza, turma? Tudo bem? Cá estou eu, Bruno Português na área, com vídeos às quartas e sextas-feiras aqui no meu canal do YouTube. Bora lá. Tema de hoje, olha, um tema muito batido. Eu nem falo tanto sobre ele, mas quase todo dia eu recebo questões sobre banca. Bruno, como é que você faz com a tua banca? Como é que você deixa tudo na casa, na plataforma? Como é que você faz aporte? Bora lá. Não existe o único caminho certo. Eu vou explicar para vocês como é que eu trabalhei, como é que eu trabalho. Ok? E esse vídeo não tem um condão de explicar a parte inicial da gestão de banca, não é isso. É a partir do momento que você já tem método, ok? Que você já saiu daquela fase do troca-troca. Como é que eu começo troca-troca com o mercado? Como é que eu começo a fazer a minha gestão de banca? Vamos lá. Então, muito rapidamente. No início, perdi 7 bancas, fui para o PaperBet, tem vários vídeos falando sobre isso. E aí eu comecei, com 1 ano e 7 meses, eu comecei a trabalhar, porque eu consegui meu primeiro método. Comecei a trabalhar com um dinheiro pequeno. Do ano e 7 meses até 2 anos e 4 meses, foram 9 meses, eu criei mais um método do handicap asiático e nesse percurso eu não colocava dinheiro. Eu estava com uma banca pequena que eu ainda estava trabalhando ali, terminando de validar os meus métodos. Então o que eu fiz? Até os 2 anos e 4 meses, foi quando eu percebi que os últimos 4 meses eu não estava mais trocando com o mercado e eu estava começando a ter uma consistência. Eu percebi que ali eu estava iniciando a minha consistência. Então, a partir dali, foi um vinco para mim, foi um marco muito importante. Eu falei, calma aí, então a partir de agora eu vou esperar mais 3 meses para ver se eu estou com a razão ou não, porque o meu win rate dos meus 2 métodos já estavam se sustentando com a odd média. A minha odd média naquela época ainda era 1,75, hoje está 1,78, mas já estava me sustentando. Então, mais 3 meses, ou seja, após 2 anos e 4 meses, mais 3 meses, eu percebi que eu estava mantendo a consistência. O que é manter a consistência? Até nenhum desses 3 meses eu tive um mês red, mas 2 meses positivo. A variância era muito pequena. E eu percebi que se eu continuasse desse jeito, eu ia ter lucro no longo prazo. Então, com 2 anos e 7 meses, ou seja, 1 ano depois que eu consegui meu primeiro método, e naquela época eu já estava com 2 métodos, o que eu fiz? Eu comecei a fazer aportes mensais. Isso porque eu trabalho com percentual e eu não queria mexer na minha gestão de banca. Então eu continuei trabalhando dividindo por 50 e por 100, né? Porque eu entro... naquela época então era 1% e 2%, hoje eu entro de 0,5% a 2%, mas eu divido inicialmente a minha banca por 50, tá? Então eu continuei trabalhando de 1% a 2%, só que com uma banca maior, logo a minha stake era maior. Por isso que eu sempre gostei de trabalhar com percentual desde o início. Independente se é R$100, se é R$500, se é 1.000, 1.500, 2.000 e assim sucessivamente, eu estou trabalhando de 0,5% a 2%, que é o meu trabalho hoje nos meus 4 métodos, ok? Então, eu comecei a colocar aportes. Por quê? Vejam como é que está tudo interligado. Vejam vídeos anteriores, vejam meu vídeo anterior. Eu tinha e tenho um objetivo no longo prazo com metas intermediárias. E eu fui colocando metas intermediárias. Se eu chegasse a determinado valor, perdão, estou vindo uma gripe aqui. Se eu chegasse a um determinado valor, eu colocava mais. E eu comecei a fazer aportes mensais. E eu fiz isso durante uns 6 ou 7 meses. A partir daí eu fui para o meu terceiro método, que foi do ambas marcam. E aí eu comecei a colocar aportes de 3 em 3 meses. E fui fazendo isso. Ao final do ano, eu pegava parte do meu lucro e conseguia concretizá-lo. A minha outra parte do lucro, eu coloco em investimentos, desde o início, justamente para eu poder cumprir com o meu objetivo principal de vida, que eu tenho que cumprir em 7 anos. Então, hoje, praticamente, eu estou no meu 7º ano, eu parei de fazer aporte quando eu fui para o teletrabalho, no meu trabalho profissional. Quando eu fui para casa e deixei de ganhar 38% do meu salário na minha empresa pública onde eu trabalho, porque eu larguei uma função e ao vir para casa, menos responsabilidade, trabalho mais operacional, ou seja, não tenho função porque eu não estou gerindo pessoas, eu passei a ganhar 38% a menos. A partir desse período, eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a pegar, por exemplo, 100% do meu lucro. O que eu faço? 50% eu separo já para pagar contas, ok? E os outros 50% em investimento. E esse investimento é feito parte em renda fixa. Então eu pego esses 50% que eu ganhei, que eu peguei e dividi do lucro. Digamos que eu ganhei R$1.000. R$500 é para pagar a conta, os outros R$500 é para
investir. Desses R$500 viram meus 100% do que sobrou, eu pego 50% e coloco em renda fixa. Os outros 50% eu coloco em renda variável. A maior parte desses 50% que eu coloco em renda variável, eu coloco em fundos imobiliários. Está muito ligado ao meu trabalho profissional. Eu trabalhava com imóveis, é um assunto que eu gosto bastante. Eu coloco em fundos imobiliários de tijolo, onde eu vou atrás de parte do aluguel, que você, quando entra no fundo, você fica com um percentual da propriedade dos imóveis que estão naquele fundo, então você ganha como dividendo o aluguel daquilo ali. E o que eu fiz desde então? Todo aquele dinheiro que eu coloco ali e eu recebo ao final do mês é reinvestido naquele fundo, ou seja, todo o dividendo que eu ganho é reinvestido naquele fundo. Tudo isso para que em 7 anos eu consiga pagar todo o meu custo fixo. Esse é um dos meus grandes objetivos, passei para vocês, tá certo? É um grande objetivo que vai me ajudar a bancar o meu objetivo principal, tá certo? Então vejam como está tudo interligado. Bruno, isso é tudo muito lindo e bonito quando você ganha e quando você perde. Vamos lá, esses 500 que sobram eu pago conta, eu estou trabalhando em renda variável. Mês passado, por exemplo, eu fiquei com 0,53% de lucro, quase nada, podia ter sido negativo. Então eu pago a conta desse mês e guardo, se sobrar, e guardo para o mês seguinte. Faltou, eu tiro parte do meu lucro do mês passado, do mês retrasado, que eu investi em renda fixa. Eu tiro e pago as contas. É assim que eu trabalho. Eu ainda não tive em 7 anos nenhum ano negativo em 12 meses. Ainda não tive. Então eu vou ver como é que eu farei se eu tiver um ano negativo. Mas o que vai acontecer? Eu vou tirando da renda fixa. E se for necessário, eu vou tirando da renda variável. Ok? Mas com 4 métodos e com uma consistência, esse ano negativo poderá vir, não tenho a menor dúvida disso, mas eu já estou preparado porque eu fiz, né, uma poupança, né? É poupança, para ficar mais claro, não é uma poupança, é uma poupança em várias formas de investimento, porque eu trabalho com diversificação, ok? Que irão me ajudar a pagar. Por exemplo, ano passado eu acabei com 53% de lucro. O que eu fiz? 25% eu aumentei na minha banca no final do ano. Ou seja, eu fiz um aporte ao fim do ano de 25%. Então a minha banca é X mais 25%. Continuo trabalhando de 0,5% a 2%. Logo, a minha stake aumentou. É assim que eu trabalho. Se eu terminar um ano no negativo, eu posso diminuir a minha banca. Mas o importante que eu queria deixar para o final de propósito. A minha banca não fica na plataforma, na casa de aposta, de jeito nenhum. Eu não vejo sentido algum nisso. Eu tenho lá de 40 a 50 stakes que eu trabalho. Se eu precisar, eu tiro. Eu tenho já no meu banco, e hoje todas as plataformas, todas as casas, exchanges trabalham com o Pix. Você demora 1 minuto e meio nessa operação, praticamente, no máximo 2 minutos, ok? Onde você consegue passar dinheiro para casa. Se eu tiver um dia muito ruim, 2 dias muito ruins, eu tenho que colocar o dinheiro. É raro eu fazer, já fiz. Passei para uma bad run, tive que fazer, faz parte. Mas a minha banca está lá guardadinha, está rendendo enquanto isso. Eu coloco num CDB, nem na poupança eu coloco. Eu coloco num CDB com ganhos diários. Ganho obviamente é menor, mas eu posso sacar a qualquer momento. Se eu precisar, eu coloco na minha casa, na plataforma. Para que eu preciso ter aquele dinheirão todo lá? Para quê? Eu não vejo sentido algum. Você tem que ter para você poder trabalhar. Eu trabalho praticamente todos os dias, né? Sextas-feiras eu descanso, mas sábado e domingo é onde tem mais movimento. Se bem que agora nem tanto, né? Que temos tantos jogos, terças, quartas e quintas, que praticamente está quase um sábado. Mas eu separo ali de 40 a 50 stakes, deixo na plataforma e vou trabalhando. Muito raramente, a última vez que eu tive que colocar dinheiro foi em agosto de 2023, que eu tive uma bad run violentíssima e eu perdi 24%, salvo erro, no mês, que é com menos 24%, algo em torno. Aí eu tive que tirar, faz parte do jogo. Mas no longo prazo, como eu estou consistente, eu vou fazendo literalmente o pé de meia de uma forma mais sofisticada do que se fazia antigamente, né? Debaixo do colchão, botar em poupança. Acho que vocês entenderam, ok? Espero que tenha vos ajudado.
até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu continue a falar sobre isso, escrevam aí. E não se esqueçam, eu vou fazer ia me esquecendo, eu vou fazer uma live com o Volkov, meu amigo Volkov, que está fazendo um trabalho maravilhoso, que ele está explicando como é que ele faz o investimento dele proveniente dos lucros dos ganhos dele mensais no mundo das apostas esportivas. Espetacular, ele começou agora. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês começarem a seguir, e eu vou fazer uma live com ele para ele explicar melhor, que é uma aula de educação financeira, de aplicação financeira, de investimentos financeiros, ok? Muito bom. Valeu, turma, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!